E no Carlos André Responde desta semana uma super pergunta sobre coesão textual. Você sabe, Carlos André sempre responde. Nós estamos aqui sempre para dizer a você aquilo que é necessário para tirar suas dúvidas, né? E veja só de quem foi a pergunta de hoje, quem foi a pergunta dessa semana. Essa pergunta foi do nosso aluno Carlos Silvano Silveira. E ele perguntou o seguinte, ele faz o nosso módulo avançado, fatores de textualidade, e ele disse assim, professor, no primeiro exemplo de coesão referencial, o deputado evitou a instalação da CPI da corrupção. Ele aguardou a decisão do plenário. Diz o Carlos aqui, escreve. Isso aqui estava, inclusive, numa das nossas aulas. Foi utilizado o pronome ele para se referir ao deputado. Eu poderia substituir o referido pronome por o deputado evitou a instalação da CPI aguardando a decisão do plenário? Tecnicamente, o gerúndio pode ser utilizado para manter a coesão referencial? Belíssima essa pergunta, Carlos. Extraordinária essa pergunta. Essa pergunta é de uma relevância assim incrível, incrível. Então, se de repente alguém mais, como o Carlos, tem essa dúvida, eu acho que teria que ficar aqui até o final desse vídeo. Vamos lá? Venha comigo. Avante, avante, avante. Quando nós pensamos nisso aqui, que é a utilização do gerúndio, o que nós fizemos foi uma redução desta oração ao gerúndio. Qual a oração? Olha, nós tínhamos aqui dois períodos. O período seria o deputado evitou a instalação da CPI. Ponto. Ele aguardou a decisão do plenário. Note que há dois pontos aqui. Um ponto elimina o primeiro período, o outro ponto elimina o segundo período. O que o Carlos quer? Ele quer, naturalmente, juntar esses dois períodos. De que maneira eu posso fazer para juntar duas estruturas de período para tornar um período composto, ou seja, um período com mais de uma oração? Vamos à tabela de conjunção para eu mostrar aqui a vocês. Há em língua portuguesa as chamadas orações, que podem ser coordenadas e podem ser subordinadas. Para nós, especificamente, o que interessa aqui agora, para responder a pergunta do Carlos, é exatamente a oração coordenada e oração subordinada, porque elas têm as chamadas conjunções. E as conjunções são, no aspecto da chamada coesão textual, os chamados operadores argumentativos. Por quê? Operadores argumentativos, porque eles operam, eles organizam as estruturas linguísticas de maneira tal que uma oração se junta com outra oração para formar um período e, consequentemente, evitar essa lógica de período simples que, cá entre nós, é muito interessante em textos narrativos, até em textos jornalísticos, mas num texto dissertativo quebra a fluidez. Por esse motivo, qual é o assunto, Carlos? Tem que ser estudado com muita ênfase. Este aqui, ó. Análise sintática. Este assunto que está aqui tem que ser muito estudado e aqui no Instituto nós estudamos muito lá no módulo ou no português essencial. Por isso no português essencial. Então, o que nós temos que saber? Orações coordenadas e orações subordinadas. As orações subordinadas e as coordenadas têm os operadores linguísticos e esses operadores linguísticos estabelecem uma coesão, uma organização. Os operadores linguísticos em língua portuguesa podem ser conjunções, podem ser advérbios, mas basicamente as conjunções que estão aqui, ó, que indicam adição, adversidade, alternância, explicação, conclusão, causa, consequência, condição, comparação, conformidade, tempo, proporção, finalidade. Então, uma dessas estruturas de pensamento será materializada em uma das orações que foram colocadas. Na sua oração, por exemplo, sabe qual vai ser? Essa aqui, ó, de consequência. Portanto, estruturas como de forma que, de sorte que, são muito importantes como operadores argumentativos. E por falar nisso, repito, e por falar nessa lógica da consequência, o que diz, por exemplo, esta obra aqui muito importante da professora Inguedor Vilaça Koch, que se chama A Coesão Textual, sobre esse assunto, sobre a utilização da conjunção para substituir o gerúndio. E aí eu já respondo a sua pergunta, deve-se evitar o gerúndio, diz ela. Está errado? Não, mas deve-se evitar porque a falta do conectivo, a falta do operador argumentativo gera a falta de um tipo específico de coesão. Quer saber que coesão é essa? Vejamos aqui uma tabela para eu mostrar a você agora que coesão será essa. Aqui. Existe uma coesão, que é chamada coesão sequencial, pelos operadores argumentativos, que é o que eu estou propondo a você, Carlos. Operadores argumentativos são as conjunções.
São os elementos que ligam as orações e deixam clara a lógica da ligação das orações. Agora, existe a possibilidade de um encadeamento por justaposição, ou seja, aquelas mesmas orações que nós falamos, só que reduzidas ao gerúndio. Ah, então existe a lógica do encadeamento por justaposição, ou seja, com o gerúndio, e existe a lógica da conexão. Mas a professora Inguedor Vilaça-Coll, que é a grande mestre em termos de coesão, disse o seguinte: olha, você quer efetivamente dar clareza ao seu texto? Então a sua coesão tem que ser coesão por operadores argumentativos. A ausência de operadores argumentativos, mesmo que não gere falta de correção, gera correção gramatical, diminui a clareza dessa coesão de natureza textual. Portanto, vamos à sua resposta agora. Aqui vamos à sua pergunta de novo para dar aqui a sua resposta. O deputado evitou a instalação da CPI de modo que aguardou a decisão do plenário. De forma que preferiu aguardar a decisão do plenário, de modo que preferiu aguardar a decisão do plenário. Então, repito, o deputado evitou a instalação da CPI, de modo que decidiu aguardar a decisão do plenário. Percebe como esse detalhe é interessante? Cada vez que se coloca uma lógica de uma conjunção, Carlos, todas as vezes em que se estabelece uma lógica de conjunção, seja ela concessiva, seja ela adversativa, não interessa qualquer que seja a conjunção, você dá mais clareza ao texto. Certo? Tudo bem? Mas poderia ser consecutivo aqui, professor? Por exemplo, poderia ser com o objetivo de evitar a decisão do plenário? Aí vai depender da perspectiva contextual. É isso que eu quero mostrar a você. O fato de você colocar uma determinada conjunção, e eu vou de novo colocar você que conjunção que é, todas as conjunções, está ligado à lógica da clareza. Você pode colocar um aspecto consecutivo aqui, mas existem estruturas oracionais que admitem duas formas de interpretação. Eu vou dar um exemplo aqui a você agora. Se, por exemplo, eu colocasse aqui, escrevesse assim, ó, saindo, avise-me. Veja só, saindo, avise-me. Quando eu digo saindo, avise-me, concorda comigo que eu posso colocar assim, ó, quando você sair, avise-me, e se você sair, avise-me? As duas são possíveis. Eu coloquei as conjunções. Ora, se eu estabelecer essa noção temporal, parece que eu vou ser mais coerente, né? Porque a pessoa vai sair, não é se ela sair. Mas sei lá, né? Pode ser que numa situação caiba o ser. Então, olha o que o gerúndio faz. O gerúndio não dá clareza ao texto. Aqui poderia ser consecutiva, mas também poderia ser outra oração. Por isso, o ideal é você, Carlos, colocar a conjunção. Repito, o ideal, Carlos, é você colocar a lógica da conjunção. O deputado evitou a instalação da CPI, de forma que resolveu aguardar a decisão do plenário, ou para que aguardasse a decisão do plenário, tem que se ver a perspectiva contextual. A conjunção vai depender, obviamente, da perspectiva contextual. Carlos Silvano e todos os colegas que estão aqui, percebem como é fundamental colocar a conjunção para eliminar a lógica da falta de clareza e, portanto, para dar clareza ao texto? É isso. Carlos André responde. Até a próxima. E se você também tem dúvida, é só falar conosco. Conheça nossos cursos. Avante, avante, avante.